Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guido Oliveira, eu sou MVP em Cloud Data Center Management e no vídeo de hoje era para ser só um post no meu blog. Eu fiz esse script essa semana, eu acabei gostando do resultado e resolvi postar. No último projeto que eu estou participando, eu preciso frequentemente puxar informações do Azure e organizar isso em formato de planilha. E o módulo que me ajudou bastante a fazer isso foi do Doug Fink, que chama Import Excel. Ele usa uma biblioteca que chama EP Plus e basicamente ela permite você, usando o .NET, gerar planilhas sem ter o Excel instalado. No caso, eu tenho Excel aqui instalado na máquina para poder abrir a planilha, mas se você estiver executando uma rotina como essa num servidor, você não vai precisar ter o Excel instalado no servidor, apenas o módulo. Então é muito mais tranquilo para fazer isso daí, certo? Eu já deixei aqui o script pronto. Como eu falei, eu acabei preparando esse de exemplo e acaba ficando um vídeo muito longo. Então eu acabei já preferindo deixar pronto e só explicar ele, tá bom? Então vamos por partes aqui. Primeiro a gente vai instalar o módulo Import Excel. Se ele não estiver instalado, é só você rodar o Install Module. Ele vai puxar da galeria, tá? Tem uma comunidade bem legal e bastante exemplo no GitHub desse módulo. Então, se você tiver alguma dúvida ou curiosidade, tem bastante referência lá para buscar. Então, para ilustrar esse exemplo um pouco mais claramente, eu estou usando o getService. O getService ele vai basicamente listar todos os serviços que você tem no servidor. E aí eu estou usando o select object para filtrar as propriedades name, display name, start type e status, que é o nome do serviço que você utilizaria, por exemplo, no NetUse. O display name, que é o nome mais amigável dele, que aparece também na console. Start type é para falar se ele é automático, manual ou se ele está desabilitado. E o status é para falar se ele está rodando ou não. Em seguida, eu vou rodar aqui o Export Excel e eu estou jogando a planilha chamada serviços.xlsx, tá? E aí eu coloquei aqui um style para deixar o alinhamento da planilha inteira como centralizado. Você poderia colocar aqui, se for uma configuração comum, você pode jogar aqui em tudo basicamente. E como eu vou trabalhar nessa planilha em seguida, eu não estou só jogando ela desta maneira, eu estou usando aqui o comando pass-through e ele vai jogar esse resultado da planilha aqui tudo dentro da minha variável e eu vou poder trabalhar com ela, tá? Em seguida eu estou declarando a variável worksheet, porque uma planilha ela é uma pasta de trabalho no Excel, que é o arquivo XLSX, e ele pode ter várias planilhas, que é a worksheet. E aí eu estou pegando a sheet 1, que é como está o título da minha planilha. Se eu quisesse gerar um outro nome, daria para colocar aqui em cima nesse primeiro momento. Um problema da biblioteca e não do módulo em si é que ela não tem named styles, que é quando você está no Excel e você quer formatar, que tem lá bom, good, bad, neutral e vários outros que são formatações pré-definidas. A biblioteca em si, ela não tem isso pronto para você só nomear, então você precisa declarar esses recursos. Como que a gente faz isso? Que é a principal coisa que eu fiz para esse script. Eu estou chamando aqui todos os styles. Primeiro, eu estou forçando ele como uma array, só o nome dos named styles que eu tenho neste arquivo que eu acabei de gerar. E eu estou jogando tudo aqui dentro. E aí, se nessa array eu vou chamar o método contains para ver se ele tem ou não a string que eu estou passando, que é o nome
do serviço que eu vou criar. Se ele não tiver, aí eu vou rodar esse comando, certo? E aí eu vou declarar aqui um novo named style. Esse método é da biblioteca, apesar dela não ter eles prontos, ela permite você criar alguns. E aí eu estou usando os nomes do Excel mesmo, porque daí ele aparece dessa mesma maneira no Excel. Eu estou usando a fonte Calibre, o fonte Family vai ser o 2, eu peguei isso do XML. Se você tiver o 7-zip e descompactar uma planilha dentro da pasta XL, vai ter um XML chamado styles.xml. Lá dentro você vai poder, depois de entender um pouquinho além da documentação, o que tem de configuração. Então basicamente eu me espelhei dali. Depois eu tenho a minha cor da fonte, e aí pelas propriedades acaba ficando mais fácil de se localizar. E eu estou pegando essa cor do código HTML, que é para eu passar o hexadecimal. Eu peguei esse hexadecimal usando uma ferramenta para poder, de point and click. Eu clicava na cor com o cursor da letra e aí eu pegava exatamente qual que era o tom correto. Porque mesmo que seja parecido, ele acaba tendo várias diferenças. Então, se você quiser usar esse mesmo, o código vai estar no artigo do blog. Mas você, obviamente, vai ter liberdade de escolher a cor que você quiser. O pattern type é sólido, que é para o preenchimento da letra, para ele não ficar com nenhum tipo de efeito. Para mim não era interessante, e também é como está o estilo hoje no Excel, se você usar direto da interface gráfica. E aí o background, ele vai ser aqui aquele vermelho, aquele verde, o vermelho aqui pro bad, e basicamente isso se repete para estes outros efeitos. Eu vejo se ele existir. Se não existir, eu rodo. Obviamente, se ele existir, ele vai ter um erro. Então, por isso que eu coloquei isso daqui. Para primeiro fazer a comparação antes de efetivamente rodar o comando. E aí eu não rodo ele à toa. Ele acaba, se for um nome repetido, ou se você estiver trabalhando novamente nessa worksheet, ele já vai estar presente. Então, acaba sendo um pouco mais limpo. Em seguida, eu vou usar o comando set Excel range, e aí eu passo aqui a minha worksheet, que é para saber onde eu estou trabalhando, e aí é basicamente coordenada. Eu sei que, como eu selecionei 4 propriedades, a minha primeira linha vai ser o cabeçalho. E aí eu vou ter de A1 a D1, que na primeira linha, na posição 1, B, C, D é a quarta. E aí eu estou usando aqui um Light Sky Blue pro plano de fundo, pro background destas células do cabeçalho. E eu estou deixando negrito com tamanho de fonte 12. Ela é um ponto maior do que a do corpo, certo? E aí dentro aqui eu tenho um laço for. Por que um laço for? Porque eu já tenho uma quantidade delimitada para percorrer, para eu iterar entre a minha coleção de células. Então eu não preciso rodar um for each. Para esse cenário, o for ele é mais performático. Então eu estou começando aqui o meu i, que vai ser minha variável de posição da linha. Ele começa na linha 2, porque a primeira linha é o cabeçalho. Enquanto ele for menor ou igual ao número de linhas da minha worksheet, e aí eu passo ela aqui já, com essa propriedade dimension rows, eu vou incrementar 1 para cada um que eu passar. Dentro deste meu laço, eu vou ter um switch case, e aí eu vou pegar o valor da célula C da linha que eu tiver, certo? E aí ele vai ser o status do serviço, o estado do serviço, se ele deveria estar automático, manual ou desativado. E aí eu tenho uma condicional para cada um desses cenários. Dentro dele eu ainda tenho mais uma outra condicional, certo? Se ele estiver running e ele for automático e estiver running, significa que
tá no estado que eu gostaria. Então eu coloco o style name para essas células na A, B, C e D como good. Caso contrário, ele vai estar, se ele estiver automático, mas não estiver rodando, é um sinal que alguma coisa está errada. Então eu vou usar o estilo bad. E aí ele vai buscar essas propriedades aqui. E aí eu não preciso ficar repetindo tudo isso para cada uma dessas células aqui. É um pouco mais tranquilo. Se ele estiver disabled e running, para mim é neutro. E caso contrário, que ele vai estar parado, né? Bom, ele é ok. Para o manual, independente dele estar parado ou não, eu considero neutro. Tá? E se não se, como eu só tenho essas condições, caso não cair em nenhuma dessas condições, eu não faço nada, tá? E aí aqui eu estou declarando uma tabela, que ela vai ser as minhas células, e aí as células que tem valor. E eu vou colocar a borda, uma borda fina, dentro desse intervalo. E aí aqui eu vou dar um auto fit nas colunas para elas ficarem na largura que eu quero. E aí por fim a gente fecha o pacote do Excel com o workbook e o parâmetro show é para abrir logo em seguida. Feita a explicação, vamos lá executar um. Aqui no meu terminal integrado eu estou apertando a tecla F8 para executar isso daqui. Então vamos lá. Crio aqui a minha workbook. Rodei aqui o worksheet, vamos ver os styles e rodar eles. Beleza, você vê que é bem rápido a biblioteca, não tem muito tempo de espera, tá na classe dos milissegundos. Defini aqui a formatação, vamos colocar aqui o meu laço for, também vai ser bem rapidinho. Formatei aqui. Dei o fit e aí ele já abre para mim o Excel e ele carregou aqui a planilha exatamente como eu coloquei. Essa primeira coluna ela tá com estilo normal, então aqui em cima ele aparece como normal e aí essas células de baixo, esse daqui, olha, estilo start type manual, status stopped. Para o manual, parado ou não, ele considerava neutro. E aí ele tá aqui, olha, neutral. Tá? Como a gente colocou na condição. Para esse serviço que está disabled e parado, eu considero bom. Então ele coloriu aqui e ficou com o estilo nomeado aqui do Excel. Eu acho que ele fica com muito mais agradável para o olho. Eu, por exemplo, não gosto de cores muito fortes, porque acaba me doendo a vista, me cansa muito mais rápido. E aí os meus serviços que estão automáticos estão running e eu estou colorindo a linha inteira. Se você quiser, você pode colocar somente a célula que você está trabalhando. Aqui eu tenho um automático que deveria estar rodando, porque a inicialização dele é automática, mas ele está parado, então coloriu de vermelho. E você vê que a planilha aqui, olha, continua rodando. E eu tenho aqui, olha, 248 entradas. No total são 249 linhas, mas a primeira é da tabela. Então, para 248, deu para perceber que ela é bem performática. Você pode usar isso para fazer um checklist, de repente... Pode fazer um checklist depois de um processo de change management. Você usa um paster para fazer teste de integração e validar suas configurações e exporta isso para uma planilha Excel para anexar isso como evidência da sua change, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Se você gostou, considere se inscrever no meu canal, dá um like, compartilha. E é isso aí. Até a próxima.